Olá, tudo bem? Hoje nós daremos sequência à nossa aula sobre fatorial. Temos uma aula anterior que eu vou deixar ali nos cards e hoje a gente vai trabalhar a parte de simplificação de expressões usando o fatorial. Então, bora facilitar? Vem comigo! Pessoal, vamos dar uma relembradinha na aula anterior, repito, essa aula, a aula introdutória sobre o fatorial, eu vou deixar tanto no link aí quanto nos cards no final da aula, e essa aula começou a trabalhar sobre fatorial. Então vamos dar uma relembrada nisso. Acompanhe aí comigo. O fatorial de um número natural, lembre-se que o fatorial é sempre sobre número natural, ou seja, número inteiro e positivo. Ele é definido daquela forma aqui do lado, tá vendo aqui, ó? N fatorial equivale a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, quer dizer, você pega o número n e vai multiplicando pelo fator de número inteiro positivo, sempre tirando 1, até que lá no final sobre apenas o 1. Muito bem, alguns lembretes importantes. O zero fatorial, por definição, equivale a 1. A gente já trabalhou isso na aula anterior, assim como 1 fatorial também equivale a 1. A aula de hoje, o intuito é a gente trabalhar com simplificação de expressões usando fatoriais. Vamos ver como é que isso funciona. Tem 3 pontos básicos para a gente desenvolver isso, conforme está descrito aqui. Ó. Primeiro, expanda o fatorial maior até ele alcançar o menor. Você vem naquela ordem decrescente. Menos 1, vai diminuindo até chegar no valor que você quer. Repito, na aula anterior a gente detalhou bastante isso. Depois você simplifica, cancela os termos comuns, por isso que a gente chama de simplificação de expressões. Isso está descrito aqui nesse quadro, perfeito. E por final você chega a uma expressão final. Ok, teorizado, tudo muito bonito, mas você deve estar se perguntando aí, mas como é que eu faço isso na prática? Então vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. Mas antes disso, sempre lembrando, não esqueça de curtir. Tem algum comentário para fazer? Coloca lá, compartilhe para ajudar no crescimento do vídeo. A gente está publicando vídeos semanais aí sempre para te ajudar no entendimento dessa matemática, para torná-la mais simples e fácil de você entender. Vamos adiante então? Acompanhe comigo. Vamos lá. Nada melhor do que trabalhar exercícios para a gente clarear esse assunto. Então eu trago uma primeira expressão aqui, n fatorial dividido por n menos 3 fatorial. Vamos escrever isso aqui de uma forma mais fácil de se enxergar. Nós temos n fatorial dividido por n menos 3 fatorial, não é isso? Muito bem, eu quero que você simplifique essa expressão. Como estava no quadro anterior, simplificar significa levar o termo maior até chegar num momento que você percebe que consegue gerar uma simplificação. Entre n e n menos 3 fatorial, o n fatorial é um elemento maior. Veja que o de baixo é menos 3, então o n sozinho evidentemente é maior. Então, para fazer a simplificação, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o fatorial nesse fator n até chegar no n menos 3, que é o elemento que está lá no denominador, para a gente conseguir gerar a simplificação. Estão percebendo? Então, n fatorial também pode ser escrito como n menos 1, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3. E perceba que a expressão dada, isso tudo está sendo dividido por n menos 3 fatorial. Por que a gente chegou nisso? Porque agora você consegue gerar uma simplificação. Aqui, ó, n menos 3 fatorial com n menos 3 fatorial. Gente, percebe que quando você está trabalhando essa operação, você só tem multiplicação e divisão. Então, a simplificação de elementos do numerador e denominador é impossível de fazer. Foi o que eu fiz ali, ok? Perceba que após gerar essa simplificação, eu vou ficar com a expressão agora dessa forma, ó. N vezes n menos 1 vezes n menos 2. E essa é a forma simplificada daquela expressão lá em cima. Entendeu? Nenhum mistério, né? A ideia é que você pegue aquela expressão dada e você traga a máxima simplificação dela. Claro que se você quiser aqui, a gente não vai perder o tempo com isso, mas seria possível, você ainda poderia aplicar a propriedade distributiva aí, como vocês costumam falar, o chuveirinho, né? E transformar essa expressão numa expressão
única. Como você vai ter n vezes n vezes n, você vai ter uma equação de terceiro grau montada aí. Mas eu não vou chegar nesse refinamento de detalhe, tá? Fica como sugestão para você tentar fazer. Depois o resultado disso, coloca lá nos comentários e eu verifico se você acertou ou não, ok? Segundo exemplo, vamos lá. Nesse segundo exemplo, nós temos... só para relembrar, está aqui, ó. Aqui eu trago a resolução para você perceber como é que essa expressão ficaria. Claro que aqui é de uma forma resumida, mas ela na realidade traz aquilo que eu acabei de apresentar para você, ok? Tem dúvida? Dá uma olhada novamente aí. Vamos adiante. Segundo exercício. Nesse exercício, eu te dou uma expressão n mais 2 fatorial dividido por n fatorial. Então vamos reescrever isso aqui de uma forma mais clara. Você tem essa expressão, ó, n mais 2 fatorial sendo dividido por n fatorial. Gente, lembra qual é a regrinha para simplificação de expressões com fatorial? Você pega o termo maior e vai reduzindo ele até chegar ao termo menor. Vamos lá. No numerador, se você observar aqui, você tem n mais 2. E no denominador você tem n. Entre n mais 2 e n, quem é que é maior? Evidente, n mais 2. Ó, você tem o n acrescido de 2. Então ele é maior do que o elemento que está no denominador, não é isso? Então eu vou reduzir esse n mais 2 até chegar a n, para poder gerar simplificação. Aí você pode me dizer o seguinte: professor, agora eu não entendi. Até agora, a aula 1 e a aula de hoje, a gente vem trabalhando o fatorial diminuindo. n menos 1, n menos 2, agora aparece um n mais 2. Sem problema, a regra é a mesma. Assim como eu tenho n fatorial e eu vou diminuindo os fatoriais, eu tenho expressões antes do n, que é o n mais 1, o n mais 2, o n mais... Tá entendendo? Então você vai agir da mesma forma. Então vamos lá, acompanhe comigo. Como é que eu faria isso? Eu vou reduzir o termo maior, que é o n mais 2, até chegar ao termo menor, que é o n. Como é que eu faço isso? Se eu tenho n mais 2, se eu diminuir 1, eu vou passar até quanto? N mais 1, concorda? Diminui 1. E se eu continuar diminuindo 1, eu agora tenho só n. Gente, n mais 1, se eu tirar 1, mais 1 com menos 1 simplifica, fica só n. Tranquilo? Então veja que eu consegui reescrever o n mais 2 fatorial como sendo n mais 2, n mais 1, n. Se tivesse que continuar, depois viria quem? n menos 1, seria o n menos 1. Depois, n menos 2. Tá tranquilo? Bom, não esqueça que isso você vai dividir pelo termo que está no denominador, que é o n fatorial. E aí vem a mágica, né? O que eu faço? Simplifico n fatorial com n fatorial. Essa é a ideia, chegar no ponto de conseguir fazer a simplificação. Então, vamos lá. Se eu escrever essa expressão agora, ela vai ser n mais 2 vezes n mais 1. Essa seria a forma simplificada dessa expressão que foi dada aqui em cima. Tá tranquilo? Beleza? Vamos lá, aquele desafiozinho de novo para você. Aquela expressão aqui embaixo, se você quiser, você pode aplicar o chuveirinho aqui e transformá-la numa equação de segundo grau, concorda? Porque aí tem n vezes n. Vai lá, calcula e depois lá nos comentários coloca o resultado que eu te digo se você acertou ou não, ok? Vamos ver como é que ficou a resolução disso então? Tá aqui, ó. A forma resumida ficou n mais 2 vezes n mais 1. Dá uma olhadinha aí para tirar qualquer dúvida que você possa ter, ok? Vamos adiante? Terceiro exercício. Olha só a expressão que eu estou te dando agora. Já vou reescrevê-la aqui embaixo. Eu tenho n fatorial sendo dividido por n menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu nem vou perder meu tempo botar esses parênteses de fora aqui, porque eles na realidade não são necessários, ok? Muito bem, gente. Qual é a ideia para simplificar? Você pegar o fatorial maior e ir reduzindo ele até chegar no fatorial menor. Ora, entre n fatorial e n menos 2 fatorial, claro que n fatorial é maior. O de baixo tem menos 2, concorda? Então eu vou ter que pegar essa expressão aqui em cima, n fatorial, e reduzir até chegar a n menos 2 fatorial. Porque aí eu posso simplificar. O 2 fatorial que está lá atrás é apenas um numeral, ele não interfere nessa interpretação. Tranquilo? Então vamos lá, vamos reescrever esse n fatorial ali. Para chegar a n menos 2, eu vou ter que fazer n vezes. Se eu tenho n,
e vou reduzir o fatorial, agora eu vou ter quem? N menos 1. Como eu quero chegar a N menos 2, eu vou reduzir de novo. Se eu tenho N menos 1 e tiro 1, eu vou chegar a N menos 2. Pronto. Cheguei ao termo que eu queria. Cheguei no N menos 2 fatorial. Por que N menos 2 fatorial? Porque é o termo que lá no denominador é o termo fatorial menor. Ok? Então tá aqui. Essa é a expressão. E aí aquela nossa regrinha da simplificação. Quando eu cheguei nesse ponto, como só tem produto e divisão, eu posso simplificar este termo e este termo. Show? Tranquilo? A partir do momento que eu fiz esta simplificação, olha como é que vai ficar a expressão agora. Lá em cima ficou quem? N vezes N menos 1. Lá embaixo ficou quem? 2 fatorial. Mas, gente, o 2 fatorial eu posso abrir ainda, não posso? Então vai ficar assim, N vezes N menos 1 sobre... O que é 2 fatorial mesmo? Relembrando a aula anterior, 2 vezes 1. Reduzir. 2 vezes 2 menos 1, que é 1. Muito bem. Então essa expressão ela também pode ser escrita como N vezes N menos 1 sobre 2. Essa seria a forma simplificada de escrever essa expressão ali de cima. Fechou? Tranquilo? Aqui, ó, só para te trazer da forma resumida da resolução, está ali a resolução. De novo, o mesmo desafio. Se você quiser, você pode pegar aqui, ó, e aplicar o chuveirinho nessa expressão aqui de cima. Vai cair numa equação de segundo grau que vai ficar dividida por 2. Faça lá, coloque nos comentários e eu te digo se você acertou ou não. Maravilha? Próximo exercício, vamos lá? Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso. A ideia é essa, é a gente acentuando o grau de dificuldade para você ir se aprofundando no conteúdo. Vamos pegar e reescrever essa expressão, então? Acompanhe comigo. Exercício 4. Eu tenho n mais 4 fatorial sendo dividido, está aqui a barrinha de divisão, né? Por n mais 1 fatorial vezes 3 fatorial. Gente, vamos lá, vamos resolver. De novo, qual é a ideia? Você vê qual dos dois termos que tem a variável n é o maior. Você vai reduzi-lo até chegar ao menor para poder gerar a simplificação. Ora, entre n mais 4 fatorial e n mais 1 fatorial, claro que n mais 4 é maior. N mais 4, de baixo é N mais 1, ok? Então, esse N mais 4 você vai reduzir até chegar em N mais 1 para poder gerar a simplificação. O 3 fatorial é um número simples, ele não entra nessa análise, ok? Então, vamos trabalhar? Se eu abrir a expressão N mais 4 fatorial, ela também pode ser escrita como N mais 4 vezes N mais 3 vezes N mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Professor, por que tu parou no n mais 1? Está aqui, ó. Não era a forma reduzida que eu queria chegar para gerar simplificação? Tranquilo? Então, isso tudo está sendo dividido por n mais 1 fatorial multiplicado por 3 fatorial. Ok? Tranquilo? E aí vem a mágica, né? Como sempre, a ideia é fazer essa redução para poder simplificar os termos. Maravilha? Uma vez que eu fiz a simplificação dos termos, agora eu posso reescrever essa expressão assim. N mais 4 vezes N mais 3 vezes N mais 2 dividido por quem? Quem é que sobrou lá embaixo, pessoal? 3 fatorial. Paro por aqui? Não. Lá no denominador tem um 3 fatorial que eu posso abrir. É um valor numérico apenas, então esse eu tenho que abrir. Então vamos lá, como é que ficaria isso? Reescrevendo a expressão, ela vai ficar assim. N mais 4 vezes N mais 3 vezes N mais 2, isso sobre 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? Vamos relembrar? É 3 vezes 3 menos 1, que é 2, vezes 2 menos 1, que é 1. Portanto, essa expressão fica n mais 4
vezes n mais 3 vezes n mais 2 dividido por 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, pessoal, essa é a resposta final, é a forma simplificada, de novo, do quê? Dessa expressão ali de cima. Maravilha? De novo, está aqui o resultado aplicado. Observe ali, eu coloquei ali entre colchetes a resposta aqui no final, ó, mas nem havia necessidade, só para deixar bem organizadinho. Meu desafiozinho para você, faça o chuveirinho nessa expressão aqui em cima, que você vai cair numa equação de terceiro grau, n vezes n, ok? Coloca lá nos comentários o resultado que eu te aponto aí se você acertou ou não. Maravilha? E para finalizar esta aula, agora um pequeno desafiozinho, uma expressão que a princípio é simples, mas ela traz um segredinho que pode te gerar alguma dificuldade. Então fica aí o desafio para a gente trabalhar juntos, ok? Então acompanhem comigo. Está ali o desafio. Simplificar a expressão n mais 1 fatorial menos n fatorial. Aí você pode dizer, professor, mas essa expressão parece simples. Só que ela tem um segredinho que pode gerar confusão. Se você observar todos os outros exercícios que a gente resolveu anteriormente, eles sempre apresentavam só produto ou divisão entre os fatoriais. E aqui, ó, olha a diferença que está tendo aqui. Os fatoriais estão sendo diminuídos entre si. Eu tenho um n mais 1 fatorial menos um n fatorial. E aí tem que tomar mais cuidado. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aí? Então acompanhem comigo. Veja bem, a expressão é assim, ó, vou reescrevê-la novamente. N mais 1 fatorial menos n fatorial. Bom, gente, eu preciso simplificar essa expressão. Vamos lá, regra do início desta aula. Como é que eu simplifico uma expressão fatorial? Eu procuro o fatorial maior e reduzo ele até chegar no fatorial menor. Entre n mais 1 fatorial, que está aqui, ó, e n fatorial, quem é que é maior? Ora, n mais 1. O de lá é n, esse aqui é n acrescido de 1. Então, claro que essa expressão aqui é maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse n mais 1 fatorial e vou reduzi-lo até chegar a n fatorial. Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu vou pegar n mais 1 e multiplicar pelo n mais 1 menos 1, não é isso? Quando você vai reduzindo, você não vai diminuindo 1? Pensa comigo, n mais 1 menos 1, esse mais 1 e esse menos 1 você vai simplificar. Não vai sobrar só o n. Então, na realidade, o próximo termo aqui, ó, é n. Então, olha que legal, ó. n mais 1 fatorial também pode ser escrito como n mais 1 vezes n fatorial. Só que não esquece que na expressão aqui atrás, ó, tem um n fatorial diminuindo. Aí você olha e diz, tá, professor, e aí, fechou? Não, não fechou. Porque você pode reduzir um pouco mais, simplificar um pouco mais a expressão. Aí você pode olhar e dizer, mas como? Então observe um detalhe, pessoal, vamos lá. Deixa eu até mudar a cor da caneta aqui para chamar a atenção disso. Vocês estão percebendo que entre este termo da frente da diferença e o termo de trás da diferença, agora eu tenho um termo em comum, que é o n fatorial? Lembra que quando você tem uma soma ou uma diferença, o termo em comum você pode colocá-lo em evidência? Nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar o n fatorial em evidência. Então, vê se você concorda comigo. Se eu colocar esse n fatorial em evidência, ele vai ficar lá na frente em evidência e lá atrás sobrou quem? Desse primeiro termo. Se eu tiro esse n fatorial e jogo para frente, não vai ficar só n mais 1? Concordam? E aqui atrás, gente, se eu tenho menos n fatorial e eu tirar o n fatorial e jogar para frente, não vai sobrar menos 1? Tá entendendo? Porque olha aqui, ó, deixa eu fazer aqui no cantinho. Se eu tenho menos n fatorial, na realidade o que eu tenho é menos 1 vezes n fatorial. Não é a mesma coisa? 1 não é elemento neutro desse produto, né? 1 vezes n dá n. Então, se eu tirasse esse n fatorial e jogasse para frente, não sobraria o menos 1 lá atrás? Tanto é que se você fizesse n fatorial vezes menos 1, não ia dar o menos n fatorial? Então, estão entendendo por que aqui ficou menos 1? E aí, quando você olhar essa expressão aqui,
você vai perceber que esse mais 1 e esse menos 1 de dentro da expressão vão poder simplificar. Mas o menos 1 é zero, zero é elemento neutro da soma, ele vai sumir. Então, veja, a partir do momento que eu fiz essa simplificação, agora como é que vai ficar esse termo aqui? Ó? Vai ficar simplesmente n fatorial vezes n. Agora sim, eu tenho a forma reduzida da expressão. Percebeu? Então, por que eu tratei isso aqui como um exercício de desafio? Porque ele trazia um componente diferente aqui. Ele trazia para a gente aqui em cima uma diferença entre termos fatoriais. O que nos outros 4 exercícios que a gente resolveu nesta aula não apareceu. Nos outros 4 exercícios era só multiplicação e divisão. Entendeu? Então, revise esse exercício com cuidado, refaça ele, porque ele traz esse componente aí que pode gerar alguma dificuldade para ti. Tá aqui o resumo, n fatorial vezes n, ou n vezes n fatorial é a mesma coisa. Então tá aí a resposta. Maravilha, tranquilo? Gostou? Então, gente, estamos chegando no final desta aula. Espero que tenha atingido o objetivo. Revise. Eu vou deixar uns links aí de aulas anteriores que têm relação com esse conteúdo. No final agora, também vou deixar aqui em cima o card da aula anterior sobre fatorial para você revisitar se você ainda tem dúvida. Que bom que você ficou até o final do vídeo. Espero que tenha te atendido e até a nossa próxima aula. Grande abraço.